Deus. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz uma relação entre Jesus e Kardec. E nós pensamos alguns tópicos que achamos interessantes e motiva aqui também as nossas reflexões sobre Allan Kardec. Ele diz assim: Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Jesus consola, Kardec esclarece. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus é a porta, Kardec é a chave. E então, aprendemos aqui que para chegarmos a compreender Jesus de maneira profunda e verdadeira, é preciso que nós tenhamos Kardec como a nossa referência. E nós parabenizamos aqui o NEAP por esse trabalho de homenagem a Allan Kardec, que nós devemos ter, sim, dentro de nós, espíritas, uma profunda gratidão. Imaginemos Jesus entre nós há quase 2000 anos. Pois a doutrina espírita é Jesus que está retornando entre nós pela mensagem dos espíritos superiores, porque a doutrina espírita é a mensagem do Cristo por intermédio dos seus mensageiros, materializada aqui por Allan Kardec. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso, da importância da doutrina espírita para nós, pessoalmente, e para toda a humanidade. Os princípios trazidos pelos espíritos superiores, no futuro, vai promover a renovação social. Daí, nós temos essa consciência de estarmos constantemente aprofundando o conhecimento, porque a doutrina promove em nós uma melhoria interior, uma qualidade de vida muito mais tranquila, mais serena, mais forte, mais confiante, de tal maneira que possamos enfrentar as nossas lutas terrenas e vencê-las. Quando muitas criaturas estão abandonando os seus problemas, as suas dificuldades, e abandonando até a própria vida pelo suicídio, nós devemos entender a doutrina, compreender Jesus e aguentarmos firmes na luta, para que assim nós possamos nos tornar vitoriosos. O que nós queremos fazer aqui hoje é trazer uma reflexão sobre a Revista Espírita, um trabalho de fôlego, de perseverança, de determinação de Allan Kardec, que num tempo em que era necessário escrever a livro de pena para encaminhar o material à gráfica, para imprimir, ele o fez mensalmente, desde janeiro de 1858 até abril de 1869. Foram quase 12 anos de trabalho contínuo. E nós que publicamos o Ação Espírita cada 3 meses, na era digital, tudo no computador, tudo na internet, sabemos o quanto é difícil fazer isso. Então imaginemos o que Allan Kardec fez sozinho. E ele no começo se preocupou quanto aos recursos para fazer isso. Por quê? Ele não tinha, ele trabalhava, tinha 2 empregos, não tinha dinheiro suficiente para focar todas as suas atividades. E ele então se questionou se deveria buscar ajuda com alguém para os recursos financeiros. Mas a pessoa a quem ele procurou começou a demorar a responder. Kardec imaginou que ele não estava muito interessado em fazer isso. E ele tomou a iniciativa, então, depois de consultar os espíritos superiores sobre essa nova empreitada, porque em 1858 ele tinha lançado apenas o Livro dos Espíritos. Vamos lembrar
a 18 de abril de 1857. Então, menos de 9 meses, ele estava ali lançando a Revista Espírita. E tinha um propósito, que era discutir as questões que estavam ali pululando em Paris, na Europa, naquele tempo, a começar das mesas girantes, que levaram exatamente à publicação de O Livro dos Espíritos, ao início da codificação espírita. E nós fomos encontrar exatamente nessa primeira revista, a de janeiro de 1858, uma explicação de Allan Kardec, justamente para que nós possamos aqui entender melhor quais eram os seus propósitos, da importância da revista. Ele denominou a revista, o subtítulo, de Jornal de Estudos Psicológicos. Não colocou como jornal espírita, porque a revista espírita será exatamente um laboratório onde Allan Kardec, analisando o material mediúnico, informações do movimento iniciante que chegassem até ele pudesse colocar ali como uma forma de convidar a todos a refletir sobre esse conteúdo. A doutrina espírita ainda não tinha um arcabouço de doutrina constituída, de religião mesmo. E ele queria, então, proporcionar um local escrito para que se pudesse ir analisando tudo que se chegava através da espiritualidade naquele tempo. E ele vai dizer o seguinte: a rapidez com que em todas as partes do mundo se propagaram os estranhos fenômenos das manifestações espíritas, uma prova do interesse que desperta. A princípio simples objeto de curiosidade, não tardaram em chamar a atenção de homens sérios, que desde o princípio previram a inevitável influência que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Vamos lembrar, como nós já conversamos no ano passado, sobre como se deu o início da doutrina espírita, os fenômenos das mesas girantes, que partiram antes lá da América do Norte, em Hydesville, com as irmãs Fox, as batidas que aconteciam do lado da família Fox. Depois começaram a se intensificar diversos tipos de fenômenos. E na Europa se popularizaram aquilo que foi chamado de mesas girantes ou mesas falantes. No início era uma brincadeira de salão. A curiosidade era o que motivava o interesse das pessoas em estar junto à mesa para indagar dela aquilo que era do corriqueiro, do dia a dia. Mas a partir do momento em que homens sérios, homens de ciência, da filosofia, da pedagogia, como o próprio professor Hipólito Leão de Elisade Pai, o nosso Allan Kardec, começaram a perceber que atrás daqueles fenômenos existia algo muito sério, muito importante para a humanidade, porque as respostas não eram dadas pela mesa, que não tinha cérebro, que não tinha nervos, portanto, não poderia responder. E as respostas foram no sentido de que quem respondia aquelas questões eram exatamente as almas dos vivos que haviam morrido, ou seja, de nós mesmos, as pessoas da Terra, que agora estavam no mundo chamado mundo espiritual, que vinham para dar informações de como era a vida no mundo espiritual. O que antes era muito mais difícil de se entender, muito vago, agora os espíritos superiores, mesmo alguns mais vulgos, traziam informações sobre como era realmente a vida no mundo espiritual, como se sentiam os espíritos depois da morte, as suas alegrias, a sua felicidade, os seus sofrimentos, as suas aflições, as suas angústias, como era, enfim, a vida depois da morte. Isso foi para Kardec uma coisa muito importante. Ele entreveio ali que havia informações importantes que ajudariam a humanidade a grandes modificações do pensamento e da filosofia. Percebeu também
que havia uma estrutura de ciência, não uma ciência humana, mas uma ciência de observação. Os fenômenos aconteciam não porque eram provocados pelos homens, mas sim eram por vontade dos espíritos. Então, aquilo que era uma simples curiosidade, a brincadeira de salão, passou a ser um motivo de investigação. Os homens sérios passaram a pesquisar. Allan Kardec, quando fala dos 6 períodos do Espiritismo, vai destacar que o primeiro período é exatamente o período da curiosidade, mas que logo se passou com a publicação de O Livro dos Espíritos, dando entrada no segundo período, que era o período filosófico. Ele continua dizendo: cada dia se tornam mais populares as ideias novas que deles surgem, e nada lhes barrará o progresso, pela simples razão de que estes fenômenos estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá a manifestação. Se os abafam um ponto, aparece em 100 outros. E Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, grande escritor inglês, que foi um estudioso da doutrina espírita, do espiritismo, escreveu um livro exatamente sobre a história do espiritismo. Ele utiliza-se de uma expressão muito interessante que representa uma verdade. Ele fala que houve uma invasão organizada, porque era chegado o momento da vinda do Espírito Consolador à Terra, que é representado exatamente pela plena dos espíritos superiores que vieram à Terra em nome de Jesus. Esses espíritos chegaram no momento certo para dar início à codificação espírita. Se organizaram. O trabalho era da espiritualidade, materializada aqui com os recursos de alguns companheiros encarnados, entre eles um dos mais lúcidos, mais evoluídos espíritos, a equipe de Jesus, o professor Hipólito Elizardo Rivaio. Estou repetindo para que nós memorizemos o seu nome, para que nós guardemos esse nome, para que nós sejamos a ele agradecidos. Era John Hus, que havia morrido para a transformação da Igreja Católica e que agora estava retornando para ser aquele que traria o Consolador até nós. Então Kardec tem essa lucidez de dizer que nada barraria o progresso dessa nova ciência, porque a existência dos espíritos, a sua manifestação, é uma lei divina, é uma lei natural, estão aí. Sempre os espíritos se manifestaram, desde os princípios dos tempos, de tal maneira que ninguém seria capaz de impedir que eles se manifestassem. Começaram nos Estados Unidos, de maneira mais clara, essa invasão organizada, depois para a Europa, especialmente em Paris, onde vivia Allan Kardec, para depois se espalhar por todo o mundo. Aqui mesmo no Brasil, logo depois da publicação de O Livro dos Espíritos, já estavam aqui entre nós. O Brasil, então, motivou a doutrina espírita aqui entre nós. Então, por mais que nós nos esforçássemos a combater a doutrina, a tentar diminuí-la, ou tentar dizer que era falsidade, isso não ia ter nenhuma força, porque os espíritos continuariam a se manifestar, como de fato aconteceu. Aqui é janeiro de 1858, e até hoje os espíritos continuam se manifestando aqui no Brasil, de uma maneira muito intensa, porque a árvore do espiritismo foi trazida para nós, porque o Brasil é o coração do mundo, o pátria do Evangelho. Aqui no Brasil, não só a doutrina espírita, mas o próprio Evangelho se expandirá por todo o nosso planeta. É só uma questão de tempo. A doutrina do Cristo é a doutrina de Deus, a lei de Deus, e ninguém vai deter o seu avanço. O materialista, os descrentes, os contraditores, não importam. A verdade não se esconde. Cada vez mais ela se revela entre nós. E
para discutir todas as questões que começavam a ser apresentadas à humanidade, Allan Kardec, então, resolveu fazer a publicação desse Jornal dos Estudos Psicológicos. E ele vai dizer: é uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com o fim de oferecer um meio de comunicação a todos, quando se interessam por essas questões, e de ligar, por um laço comum, os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Allan Kardec se utiliza da revista espírita para juntar as informações que eram mais importantes, mais relevantes à constituição da codificação. Allan Kardec teve um trabalho incrível de selecionar dentre milhares de informações, de correspondências que chegavam até ele, aquilo que era realmente importante, que era verdadeiro, que era útil à doutrina espírita. Dá para nós imaginarmos o trabalho que ele teve para realizar tudo isso. E a partir do momento que ele percebeu que a doutrina espírita estava se organizando ali, realmente como uma doutrina, uma filosofia, ele passou a se dedicar de corpo e alma à doutrina espírita, publicando a revista espírita, organizando as próximas obras que viriam adiante, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todo o trabalho de dedicação, além de tudo, as palestras que ele fazia, as viagens que ele realizava, tudo às suas custas, para poder realmente divulgar, implantar a doutrina desse tempo novo que estava chegando entre nós. Então, Allan Kardec vai utilizar a revista espírita como um verdadeiro laboratório, ou seja, ali ele vai permitir que sejam discutidos certos assuntos para tentar se encontrar a verdade. Então, quando nós olhamos para a revista espírita, embora ali nós encontremos diversos textos, ensinamentos que sejam importantes, mas são material de nossas reflexões, para as nossas reflexões. Porque aquilo que Allan Kardec considerou realmente bom, importante, útil para toda a humanidade, ele reuniu nas demais obras que ele publicou. Nós dissemos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho e a Gênese, que são as obras nas quais nós temos que nos dedicar para encontrarmos ali todos os ensinamentos. Allan Kardec, já ali nesse início da revista espírita, tem a exata compreensão das finalidades maiores do espiritismo, que era a transformação do homem. Era para isso que vinha a doutrina espírita. Era esse o propósito dos espíritos superiores: ajudar o homem na sua transformação moral, pela prática da caridade, do amor ao próximo, que é o mesmo propósito de Jesus. Porque a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. De tal maneira que Allan Kardec vai perguntar aos espíritos qual o modelo que nós devemos seguir, e eles respondem que é exatamente Jesus. Então, a doutrina espírita tem esse propósito: ajudar o progresso da humanidade, começando pela melhoria de nós. O homem, a mulher, o ser humano. E Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita é uma ciência. É uma ciência que descobre todo o mundo de mistérios, que patenteia as verdades eternas apenas pressentidas por nosso espírito. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever e descobre o mais vasto campo jamais apresentado à observação do filósofo. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nós não tivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse em breve teria passado. Então, Allan Kardec, que era um homem sério, um homem de ciência, um homem da pedagogia, ele sabia muito bem que deveria dedicar-se
a constituição da nova filosofia, da nova doutrina, de maneira exatamente como ele era e como exigiam os espíritos, com seriedade. Porque somente assim ele poderia atrair para a sua companhia espíritos superiores e espíritos sérios. Então a revista espírita foi encarada também por esse norte, o norte da seriedade, o norte da elevação moral. Não simplesmente para representar aqueles fenômenos que estavam acontecendo ali na sociedade como uma forma de brincadeira, porque naquela época ainda estava acontecendo isso. As mesas girantes continuavam, mas no círculo mais restrito dos homens elevados e sérios, filósofos, havia uma pesquisa mais aprofundada. E Kardec continuava estudando, porque a primeira edição do Livro dos Espíritos, em abril de 1857, tinha apenas 501 questões. E Allan Kardec, com todo esse material reunido, a Revista Espírita e outros que chegaram até ele, trabalhou, aprofundou, melhorou o Livro dos Espíritos para lançá-lo depois, em 1860, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, já com 1019 questões. Allan Kardec apresenta à humanidade a doutrina espírita como sendo uma ciência totalmente diferente das ciências existentes até aquele momento, uma ciência muito materialista, como continua sendo até hoje, uma ciência de experimentação, em que nós mexemos nas coisas, nos objetos, nos fatos, e que podem até ser repetidos, para tirarmos alguma conclusão. A doutrina espírita trabalha com o espírito. O espírito é uma individualidade inteligente, que tem vontade própria, de tal maneira que nós não podemos manipular os espíritos. Eles não estão à nossa disposição. Talvez pudéssemos até dizer que somos nós que estamos à disposição dos espíritos para a realização dos fenômenos. Isso é importante de nós entendermos quando participamos de reuniões mediúnicas. Não estamos ali para evocar os espíritos, para que eles estejam à nossa vontade para atender às nossas necessidades, mas estamos ali a partilhar com eles um trabalho que é superior, que é de Jesus, que é de socorro ao próximo, que é da prática da caridade. Então os espíritos não estão à nossa disposição. Mas alguém poderia objetar: Allan Kardec evocava os espíritos e os espíritos vinham até ele. Sim, mas nós temos que considerar que Allan Kardec estava ali em missão, era o representante de Jesus na Terra, dá para nós percebermos a sua envergadura espiritual, e havia uma equipe de espíritos superiores que estavam o assessorando. E basta analisarmos os prolegômenos, na assinatura dos prolegômenos, para a gente entender a elevação dos espíritos, tipo João Evangelista, para começar ali, Espírito de Verdade e outros muitos. Então a doutrina espírita trabalhou com a observação. Os fenômenos aconteciam e Allan Kardec e outros estudiosos observavam, colhiam informações e tiravam conclusões. Exatamente isso que nós encontramos no arcabouço da doutrina espírita, o conjunto da doutrina espírita, porque Allan Kardec não é um mero codificador. Ele não simplesmente, meramente reuniu as informações como se fosse um bloco e colocou nos livros. Ele fez também as suas reflexões, a sua contribuição, as suas próprias conclusões. É tão evidente isso, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vemos as estruturas dos capítulos, em que Allan Kardec coloca os versículos do Evangelho, do Novo Testamento, para iniciar com as suas próprias considerações sobre o tema e só concluir com as instruções dos Espíritos. E assim se deu também com o Livro dos Espíritos, onde tem as perguntas, tem as respostas, mas também tem as reflexões do próprio Allan Kardec. E aí, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, trabalho de Allan Kardec, estudamos o Céu e o Inferno, reflexões de Allan Kardec, e assim também com a Gênese,
dentro da estrutura das informações, das mensagens mediúnicas que Allan Kardec e os espíritos superiores haviam passado. Então, quando nós pensamos em doutrina espírita, nós temos que pensar em ciência. E como ciência, nós temos que estudar com seriedade, praticar com seriedade, não apenas para o nosso deleite. Vamos conversar com os espíritos, vamos ouvir costumes. Não, há um trabalho de caridade por trás disso aí. O que era antes apenas muito vago, algumas percepções sobre a realidade do mundo espiritual, a espiritualidade, agora não. As informações eram concretas, eram certas, eram muitas vezes consideradas realmente verdadeiras, de tal maneira que tudo mudou com a doutrina espírita. A análise daquilo que era imponderável, que era fora da matéria, passou a ser para nós de relevância. Vinha uma estrutura científica para nos ajudar a começar a pensar de maneira diferente sobre a nossa vida. Por isso a doutrina espírita é filosofia também, porque das análises dos fatos científicos nós tiramos conclusões, questionamentos para a nossa vida. Então, respostas que antes não eram satisfatórias: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? Por que sofro? Para onde eu vou? A razão da minha existência? Tudo isso que era muito vago, muitas vezes terminando sem explicação no túmulo, com a doutrina espírita não. A vida depois da morte passou a integrar a própria vida. Nós não temos várias vidas, nós temos uma vida do Espírito em diversas fases, em diversos momentos, em diversas situações que nós chamamos de reencarnação e vida espiritual. Mas o Espírito somos nós, a sua individualidade, de um princípio simples e ignorante que caminha para o infinito da purificação. Essa consciência de que eu sou um ser imortal muda completamente a maneira como nós encaramos a vida. Se antes todas as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa percepção estavam concentrados aqui no hoje, no agora, para gozarmos dos nossos prazeres, de tudo aquilo que pudesse satisfazer as nossas necessidades, agora não. Nós estamos pensando como ser imortal. E o ser imortal está tendo aqui uma rápida experiência, se nós considerarmos a infinitude. De tal maneira que este momento é importante para a nossa evolução espiritual e para a nossa felicidade. Devemos aproveitar cada dia, cada instante, cada minuto, para nos engrandecermos moral e espiritualmente, intelectualmente. Mas não só isso. Não devemos estar apenas preocupados com a nossa evolução, mas também com a contribuição que nós podemos dar para a melhoria da nossa sociedade. E era isso que a doutrina espírita, com todas essas informações, agora estava permitindo a nós. Muda completamente a nossa maneira de viver. Surge uma esperança mais forte, mais determinante, de tal maneira que somos capazes de suportar as nossas aflições, as nossas dores, as perdas, as separações. E isso é fundamental, porque se existe alguma coisa que leva a criatura ao desgosto pela vida, como consta ali na questão 843 de O Livro dos Espíritos, na última parte, é a falta de fé. Mas a doutrina espírita fortalece a fé, nos dá uma fé raciocinada, de tal maneira que nós não apenas cremos na imortalidade, na reencarnação do Espírito, mas nós sabemos que é assim. Porque semanalmente, se não diariamente, nós estamos tendo relação com os Espíritos nas reuniões mediúnicas. Allan Kardec continua dizendo: se trata de uma ciência acabada, sem dúvida será prematuro responder afirmativamente. Mas as observações já são hoje bastante numerosas para permitirem pelo menos deduzir os princípios gerais onde começa a ciência. Ora,
Estamos em janeiro de 1858, só temos o Livro dos Espíritos. Kardec ainda não tinha uma consciência plena de tudo que representava aquele momento histórico para a humanidade. Porque ele foi construindo a doutrina espírita. Só tínhamos o Livro dos Espíritos, 500 questões, nem o livro que era considerado ainda, ou é considerado, como a ciência espírita, que é o Livro dos Médiuns, ele não havia elaborado. Então ele pressentia, ele percebia que ali havia uma estrutura de uma ciência. Mas será que toda a ciência ali estava estratificada? Estava fechada? Não. Kardec deixou em aberto, isso era do seu bom senso, sabia que tinha muito mais a vir pela frente, e ele vai afirmar mais para frente que a doutrina espírita é uma ciência progressista. E isso nos leva a crer que não haverá uma nova revelação. Porque todo ensinamento, toda revelação que surgir será incorporada à doutrina espírita. E nós vamos ver posteriormente o critério que Allan Kardec manteve e ofereceu para que nós incluíssemos revelações novas. Revelação já é nova, uma redundância, mas novas informações do mundo espiritual, da ciência espírita, na doutrina espírita. A doutrina espírita, então, é progressista. Não se resume apenas nas informações que Allan Kardec reuniu nas obras básicas. De tal maneira que hoje, uma leitura complementar, literatura complementar, as obras de André Luiz e de outros companheiros da espiritualidade, nós temos um adendo, um complemento, mais subsídios para que aprofundemos o conhecimento da doutrina espírita. Allan Kardec nos ofereceu o alicerce, as noções gerais do mundo espiritual, das relações conosco. Mas ele não disse tudo. Como o próprio Jesus não havia dito, e por isso disse que pediria ao Pai que enviasse o Consolador. Então, o que Allan Kardec ofereceu era que nós poderíamos, por alto, compreender no século XIX. Mas a humanidade progrediu, a tecnologia avançou, e intelectualmente nós estamos em condições de avançar no conhecimento do mundo espiritual e entender que o mundo espiritual é um mundo natural, é um mundo que tem uma natureza própria, é um mundo concreto para os espíritos, para nós que vamos desencarnar e seguir para esta nova realidade. Então, a ciência espírita é algo importantíssimo para o avanço da humanidade. E pouco a pouco vai desvendando as questões do espírito. O homem já está chegando no microcosmo, nas partículas quânticas. Daqui um pouquinho vai descobrir que existe uma matéria diferente, matéria do mundo espiritual, que Allan Kardec se refere aos fluidos, uma expressão muito própria de Allan Kardec para a ciência espírita. O exame raciocinado dos fatos, das consequências deles decorrentes, é, pois, um complemento, sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade e apenas ofereceria um interesse secundário a quem reflete e quer dar-se conta do que vê. Então, quando Allan Kardec fala de jornal de estudos, ele já está dizendo que ele não lançou na revista simplesmente informações que chegaram até ele, mas que ali foram elaborados pensamentos e reflexões, estudos realmente, análises, para que as conclusões pudessem auxiliar no aprimoramento da própria doutrina espírita. E ele continua dizendo: contudo, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas, e tanto quanto permitir o estado dos conhecimentos adquiridos, procuraremos resolver as dúvidas e esclarecer os pontos mais obscuros.
grande dificuldade enfrentou Allan Kardec, porque imaginemos, primeiro, que o fato da manifestação dos espíritos era uma coisa nova, no sentido de uma manifestação concreta e mais evidente. Que muitos leigos, muitos curiosos estavam se dedicando a conversar com os espíritos e a receber informações deles sobre diversos fatos que aconteciam na vida. Allan Kardec, então, tinha um trabalho gigantesco de analisar todas as informações que chegavam. Ele chega a dizer na revista que recusou mais de 1000 informações, correspondências que ele havia recebido. Para vocês terem uma ideia do que chegava até Allan Kardec, ele conta que recebeu uma carta de um correspondente espírita dizendo o seguinte, que numa sessão mediúnica, eles evocaram a mãe de um passarinho, passarinhos, pitacilgos. A mãe havia caído do ninho e havia morrido. E então, eles evocaram a mãe do passarinho. E a mãe do passarinho respondeu. E Allan Kardec estranha aquela ocorrência. Como pode o passarinho responder se ele não tem uma alma humana? Então ele questiona São Luís. Vejamos que Allan Kardec não deixava passar nada em branco. Tudo aquilo que ferisse o bom senso, a lógica. E é esse o cuidado que nós precisamos ter em tudo que chega às nossas mãos, pelos livros, pelos jornais, ou nas reuniões mediúnicas. Ele questiona São Luís. Será possível nós recebermos a comunicação de passarinho? E São Luís diz assim, evoque as pedras, e elas responderão. Porque há espíritos brincalhões, há espíritos pseudo-sábios, que se divertem às nossas custas. Portanto, se nós nos darmos a brincar com a espiritualidade, iremos atrair para nós espíritos inferiores, brincalhões, zombeteiros, obsessores. Por isso que Allan Kardec sempre se reporta que a mediunidade deve ser estudada e praticada com seriedade. Essa é a recomendação para todas as nossas casas espíritas, todos aqueles que participam de reuniões mediúnicas. Ficaremos mediunidade com seriedade, com estudo, com dedicação, com perseverança, para que a gente possa colher frutos úteis à nossa felicidade e à prática da caridade. Nossa revista será, assim, uma tribuna, na qual, entretanto, a discussão jamais deverá afastar-se das normas das mais estritas conveniências. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Allan Kardec nunca se furtou a conversar, a discutir com qualquer que tivesse o desejo de questionar os fenômenos e os ensinamentos espíritas. Quem estuda o livro O que é o Espiritismo vai perceber ali, no início, que ele estabelece um diálogo fictício com o padre, com o cético, com descrentes, para mostrar a nós que é possível discutir sobre doutrina espírita com qualquer pessoa, desde que nós o façamos com respeito, sem disputarmos orgulhosamente a veracidade das nossas informações, dos nossos conhecimentos. Podemos e devemos sempre questionar informações, mas devemos ter pelo próximo todo o amor, toda a fraternidade, todo o respeito e toda a tolerância. Então, a revista espírita, se era um local de discussões das informações dos fenômenos espirituais, não era nada para disputar com qualquer religião, ou qualquer outra ciência, mas apresentar aquilo que era bom, que era importante para a humanidade, dentro de um novo conceito de ciência e de filosofia. Portanto, o que hoje testemunhamos não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade,
mas da antiguidade desembaraçada do envoltório místico que gerou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso no campo das coisas positivas. Como dissemos, os fenômenos espirituais, as manifestações espíritas sempre existiram, mas sempre envolta no misticismo, esotérico, fechado. A doutrina espírita teve esse condão, esse propósito de tornar claro para todos nós, de tal maneira que a partir da doutrina espírita, as revelações do mundo espiritual, que antes era restrito a alguns sacerdotes, a alguns homens que estudavam reservadamente para si aquilo que conheciam, agora não, agora se popularizou, de tal maneira que todos nós temos acesso às informações da doutrina espírita, porque é chegado o momento de o Consolador estar para sempre conosco, consolando as criaturas pela verdade. Se Moisés era a justiça, Jesus o amor, a doutrina espírita veio com a verdade para clarear e colocar nos seus devidos valores a justiça balanceada pelo amor e pela misericórdia. Não é à toa que a última lei que Allan Kardec analisa no Livro dos Espíritos, na terceira parte, é a lei de justiça, de amor e misericórdia, que reúne em si, que encerra em si todas as demais leis. Então, justiça e misericórdia, variadas pela verdade, é o que vai permitir que nós realmente compreendamos todas as leis de Deus e possamos aplicá-las em nossa vida e nos tornarmos mais felizes. Então, hoje, a doutrina espírita está de portas abertas. Os centros espíritas estão aí de portas abertas para que todo aquele que esteja interessado em conhecer as verdades espirituais, estejam espertos para isso, possam ter o mesmo conhecimento que hoje nós temos a alegria e a gratidão de receber. Somente aqueles que passaram por grandes aflições, grandes dores, por doenças graves, que suportaram com fé, com coragem, com perseverança, é que pode aquilatar, avaliar os benefícios do conhecimento espírita, do Evangelho, à luz do Espiritismo, e que nos ajuda a suportar todas essas dores e não nos entregarmos ao desânimo, à depressão e ao suicídio. Ao relato dos fatos juntaremos a explicação, tal qual ressalta do conjunto dos princípios. A este respeito faremos notar que esses princípios são decorrentes do ensino dado pelos Espíritos, e que faremos sempre abstração das nossas próprias ideias. Não se trata, pois, de uma teoria pessoal, mas da que nos foi comunicada e da qual seremos simples intérprete. Kardec era humilde. Não foi simplesmente uma interpretação qualquer dos ensinamentos dos Espíritos. Embora nós vejamos em prolegômenos do Livro dos Espíritos, aqueles ensinamentos ali contidos eram ensinamentos dos Espíritos, que Kardec teve o cuidado, o trabalho de reunir e fazer alguns adendos e comentários, mas nós temos que reconhecer e ser grato muito a Allan Kardec, a sua inteligência superior, ao seu bom senso, ao seu raciocínio, a sua lógica. Estou repetindo porque é para nós qualificarmos Allan Kardec como ele deve ser respeitado por todos nós e seguidos. Ele realmente deu um arcabouço mesmo, um fechamento à doutrina espírita de maneira pedagógica, para que nós pudéssemos ir compreendendo passo a passo os ensinamentos e as revelações dos Espíritos. E aí, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho, nós vamos perceber a sua habilidade pedagógica. Kardec começa pelo começo, vai desdobrando os ensinamentos. Começa por Deus, o princípio de todas as coisas. Primeira questão do Livro dos Espíritos é Deus. Quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo é Não vim destruir a lei. Começa do princípio Moisés, Jesus, para chegar na doutrina espírita. Que lógica fantástica a de Allan Kardec. Que pedagogia, que sabedoria em relação ao processo de educação das criaturas. Que nós ainda hoje
não sabemos fazer direito. Então nós podemos, qualquer pessoa pode se iniciar no conhecimento da doutrina espírita passo a passo. Nós sabemos que aqui a casa tem um trabalho muito importante que se chama o Evangelho ponto a ponto. É para estudar palavra por palavra o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso é só o início, porque quando nós nos damos a estudar o Novo Testamento, mais detalhes nós vamos encontrando ainda. Quando vocês estudam aqui na sexta-feira, e eu estou ocupando espaço, as pérolas do Evangelho, nós percebemos a grandeza do Cristo, a sua projeção de futuro com relação ao ensinamento para a humanidade. Porque Emmanuel vai tirar de palavras, de versículos, muitas vezes parecendo isolados, todo um conteúdo, um profundo entendimento do que Jesus quis deixar para nós. Então a obra é dos espíritos superiores, vírgula, porque Kardec é um dos espíritos superiores. E eu, particularmente, considero que talvez seja o mais evoluído. Sabe por quê? Porque a matéria abafa as criaturas. Era preciso um espírito de alta envergadura espiritual, que fosse capaz de superar os chamamentos da matéria, os instintos que sempre estão em a humanidade, e fosse vitorioso. Opinião minha pessoal. Mas eu não posso pensar no outro espírito de tanta grandeza para estar aqui na Terra realizando um trabalho como esse. E quando Allan Kardec pergunta, e se eu falhar na minha missão? O Espírito diz, outro será preparado para a sua tarefa. Mas devia ser uma resposta assim, apenas para contentar e atender a pergunta de Allan Kardec, porque certamente eles sabiam que Allan Kardec não iria falhar. Ele foi um espírito talhado, preparado ao longo do tempo, para estar ali naquela tarefa que o Cristo sabia que precisava realizar naquele tempo. A doutrina espírita não começou em Heidelberg, em 1857. Tudo já estava sendo preparado. Vamos voltar lá ao Brasil, coração do mundo, quando Humberto de Campos fala a transferência do Evangelho para as Américas, da preparação da França com o iluminismo, com o novo pensamento, uma nova filosofia, com a organização, a estrutura que começou com Napoleão Bonaparte, aliás, antes, com Joana d'Arc, devolvendo o trono da França ao rei francês, ao imperador francês, para que depois Napoleão Bonaparte pudesse reorganizar os limites da França, onde iria reencarnar Allan Kardec, que era o mentor de Napoleão Bonaparte. Então havia todo um trabalho preparado há quase 500 anos para que tudo acontecesse como foi previsto por Jesus. A doutrina espírita oferece-nos, enfim, a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunhamos diariamente e cuja explicação inutilmente buscaríamos em todas as doutrinas conhecidas. Não há, infelizmente, uma doutrina no mundo que seja capaz de dar respostas às nossas aflições, aos nossos questionamentos como seres humanos, que não seja a doutrina espírita. Não existe. Então a doutrina espírita não veio como uma filosofia abstrata, teórica. Os ensinamentos da doutrina espírita, ciência e filosofia, são de prática diária de vida. É para nós entendermos a nossa realidade como espíritos e colocarmos no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, e como eu vivo com o próximo, na prática do amor e da caridade.
Não é à toa que Allan Kardec trouxe o problema: fora da caridade não há salvação. Caridade no nosso dia a dia, com base espírita, na compreensão exata das leis divinas. A citação dos fatos juntaremos à pesquisa das causas que poderiam tê-los produzido. Da apreciação dos atos brotarão naturalmente ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme a ação moral. Olha só. Ou seja, a transformação do indivíduo, a elevação moral. No final da terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo determinado em relação à perfeição moral. E lá no Evangelho, Allan Kardec vai falar sobre o homem de bem. Então, em resumo, o que a doutrina espírita nos oferece é a nossa melhoria moral. É para isso que serve, para nós nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Porque todas as vantagens, todos os benefícios, todo o patrimônio que nós utilizamos aqui na Terra, inclusive o nosso corpo, vão ficar. O que vai sobrar e o que nós vamos levar para a espiritualidade são os nossos valores morais, as nossas qualidades desenvolvidas, as nossas virtudes. E Allan Kardec, então, nesse trecho, vai encerrar dizendo: estudá-la-emos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, porque este um dia participará do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Somos espíritos inteligentes, as individualidades inteligentes do universo. Deus criou a matéria para servir de instrumento de evolução ao espírito. O mundo material poderia não existir e um dia deixará de ter importância para nós, porque quando alcançarmos a condição de espíritos purificados, não mais precisaremos reencarnar para adquirir experiências evolutivas. Então, Allan Kardec vai dizer que o mundo espiritual é sobreexistente e poderia ser independente do mundo material. Mas até nós alcançarmos essa condição, precisamos da matéria para evoluir. De tal maneira que compete-nos todo o esforço possível, o emprego da nossa vontade determinante para utilizarmos os conhecimentos que a doutrina espírita já nos ofereceu, para nos tornarmos criaturas melhores. E sendo melhores, nós seremos felizes, porque estaremos seguindo a lei de Deus. E o homem só é feliz ou infeliz quando cumpre ou descumpre a lei de Deus. Muito obrigado. Muita gratidão à casa, muita gratidão a Kardec.